Preparação Enem 2016, mais uma aula, onde vamos falar um pouco sobre estatística, resolvendo um problema, aplicando o conceito de média e mediana. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, sendo anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis. Os valores das diárias eram A, 200, B, 300, C, 400, D, 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem por valor da diária. Ou seja, 25% dos 200 hotéis cobravam R$200. 25% dos hotéis cobravam R$300. 40% dos hotéis cobravam R$400 e 10% dos hotéis cobravam R$600. Aí vem a pergunta. O valor mediano da diária em reais por quarto padrão de casal nessa cidade é. Temos aqui as alternativas. Primeiro vamos recordar o que é valor mediano ou valor médio. Nós estudamos lá na parte de estatística que a mediana é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados, definida da seguinte modo. Quais foram os dados? Os dados foram, categoria A cobra 200, categoria B 300, categoria C 400, categoria D 600. Então temos aí a pesquisa, os dados colhidos na distribuição. Esses dados são ordenados. São ordenados. A mediana vai ser o quê? Vai ser o valor do meio. Isto é, tem 50% dos valores pesquisados, os valores da amostra menores, 50% maiores. Então o valor do meio é o valor mediano ou a média cobrada pelos hotéis. É lógico que se o número de elementos da amostra for ímpar, nós vamos ter o elemento do meio. Por exemplo, se nós tivermos 7 valores cobrados para as diárias, nós temos 3 valores menores, temos o valor do meio, que é o quarto, e temos mais 3 valores maiores. Então, o quarto valor, a quarta anotação da pesquisa, é o valor mediano ou o valor médio. Isso se a pesquisa tiver uma quantidade de elementos ímpar, que não é o caso do nosso exercício. No nosso exercício aqui nós vimos que foram 4 anotações. Uma categoria de hotéis cobrava 200, a outra cobrava 300, a outra 400 e a outra 600. Então o número de elementos da amostra, no nosso caso aqui, é par. Então neste caso, nós não temos o valor do meio. Então neste caso, a mediana será a média aritmética ou a semissoma dos valores centrais. Quais são os valores centrais? No nosso caso aqui, o valor central é o quê? 300 e 400. Ela tem que ter cuidado, porque temos aqui o gráfico. Para que esse gráfico? É lógico, se o cara chutar, não considerar o gráfico, ele vai acertar a questão. Mas nem sempre isso pode ocorrer. Tem que ter cuidado aí. Não levar isso aqui como regra, não. Então, neste caso aqui particular, Por quê? Nós temos o quê? 25% dos hotéis, 25 de 200 é o quê? 50. 25 é um quarto. Um quarto de 200 é 50 hotéis cobram 200. 50 hotéis, também 25%, cobram 300. Então, 100 hotéis cobram 300. Então, na amostra de 200 e 300, eu tenho 100 elementos, onde o último elemento aqui anotado é o quê? É 300. Da mesma forma, eu tenho 40% dos hotéis cobrando 400, 40% de 200 vai dar 80 hotéis cobrando 400 e 10% cobrando 600, ou 20 hotéis cobrando 600. 80 cobrando 400 e 20 cobrando 600. Então começa em 400, 400, 400, 80 valores iguais a 400
e 20 valores iguais a 600, sendo 100 valores menores e 100 valores maiores. Então, os dois valores centrais são o quê? 300 e 400. Dividido por 2 vai dar 350. Podendo ser feito assim também. Nós temos 250 vezes, 50 hotéis cobrando 200, 50 hotéis cobrando 300, então o último elemento aqui é 300. Nós temos 80 hotéis cobrando 400, então o primeiro é 400. E mais 20 hotéis cobrando 600. Então os valores centrais eu tenho 100 valores menores e tem 100 valores maiores. O central é o quê? 300 e 400. 700 por 2, 350. Voltando à página anterior, vimos que a resposta é a letra C.